Fala galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou passando aqui para mais um vídeo, dessa vez um formato diferente. Hoje a gente não vai fazer nenhum react. Hoje eu quero comentar com vocês um tema que me pediram lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, tá aqui, ó. Me siga lá, porque lá eu tenho postado conteúdo semanalmente e aí você pode me acompanhar por lá, mas lá me pediram para trazer um conteúdo aqui sobre a teologia do domínio, ou hoje conhecida como teologia da influência. O que é isso? O que ela tem a ver com a gente? Como ela tem sido um problema para nós dentro do Brasil e dentro dessa projeção de Brasil evangélico que as pessoas têm. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com a nossa igreja? Bom, vamos lá. A teologia do domínio, ela surge com o John Enlow no seu livro A Profecia das Sete Montanhas, onde ele vai começar a estruturar esse pensamento que vai ganhar o nome de teologia do domínio. E logo nesse livro eu separei alguns trechos aqui para a gente lendo junto. Então, a primeira coisa que ele vai dizer é: a Bíblia está cheia de referências a respeito do desejo de Deus pelos reinos da terra. Então, primeira coisa, o destaque dele é: Deus tem desejo pelos reinos da terra. Compartilhei que as sete montanhas eram colunas estruturais da nossa sociedade e que era plano do Senhor levantar o seu povo para tomar posse das estruturas das nações, ou seja, o social, os negócios e a política. Então perceba como ele vai construindo. Deus tem um desejo para com as nações, para com os reinos, e Deus tem um desejo em levantar o seu povo para tomar posse das colunas que estruturam essa sociedade. Ainda na página 59 ele vai dizer assim: o Senhor me deu a revelação das sete montanhas sobre as sete estruturas que ele está vindo para comandar. Estas montanhas são mídia, governo, educação, economia, religião, celebração, família e serviço social. As sete montanhas que Deus está vindo para comandar. Como surge essa revelação das sete montanhas? Isso acontece num sonho dele, e ele tem um sonho que Deus vai mostrando para ele essas sete montanhas. Em paralelo a isso, o Loren Cunningham, que é um homem que participa ali do movimento da Jocum, ele já teve, acho que em algum Descende, se não me engano, ele também está começando a estruturar algo parecido. Esses dois eles vão se encontrar para estruturar essa teologia do domínio. Eles já eram amigos, já trocavam algumas figurinhas. E aí o que ele vai dizer é que às vezes Deus faz coisas dramáticas para chamar nossa atenção. Em 1975 eu estava orando e considerando com os cristãos, não somente os da missão a qual eu faço parte, Jocum, mas todos nós, como todos nós poderíamos mudar o mundo para Jesus. Uma lista veio na minha mente, as categorias da sociedade nas quais eu cria que deveríamos nos concentrar para mudar para Deus. Então ele está sonhando, ele está pensando, ele está orando, ele está dizendo: começaram a vir algumas categorias da sociedade que eu acho que a gente deveria se ocupar para gerar alguma transformação na sociedade. No dia seguinte encontrei o Dr. Bill Bright, fundador do campus Crusade for Christ, e ele me disse que Deus havia lhe dado algo, diversas áreas onde podemos atuar para trazer as nações de volta a Deus. Então perceba, trazer as nações de volta a Deus. Elas eram as mesmas áreas, apesar das palavras serem um pouco diferentes. Então, esses três, na verdade, vão ser o pai dessa coisa que a gente está chamando de teologia da influência. E aí as sete montanhas, então, consolidadas, ficaram como igreja, educação, artes, economia, mídia, governo e família. E aí o que vai organizar isso é Deuteronômio 28:13, para nos tornarmos cabeça ao invés de cauda. Precisamos conquistar as principais áreas de influência da nossa sociedade. Muitas vezes, na nossa pobre visão espiritual escatológica, é o que nos manteve como cauda, fora da terra prometida. Isso está lá na página 15 do livro do Loren Cunningham. Bom, então a questão deles é que o evangelho da salvação e o aspecto da grande comissão é para que eles, influenciando a sociedade, dominando a sociedade, ou dominando os pilares que organizam a sociedade, eles possam trazer a sociedade de volta a Deus, de volta ao poder de Deus.
E as 7 montanhas, então eles vão trabalhar a partir de um conceito que eles chamam de a Revolução de Elias. O John Inlow vai colocar como um tsunami, um levante da igreja, uma força que vem da igreja para o mundo, que promove uma série de mudanças no mundo e que o mundo não consegue conter. Assim como um tsunami, as cidades que são afetadas não conseguem conter essa onda, assim seria com a igreja. A igreja teria um levante, a igreja teria um avivamento, a igreja teria uma entrada para dentro da sociedade que a sociedade não conseguiria conter. A sociedade então seria simplesmente afetada e varrida por essa onda, e aí surgiriam novas coisas. E que se essa onda não acontecesse dentro da igreja, isso seria o fim da igreja. Então ele vai colocar o seguinte: esse tipo de igreja já está morta, ou seja, esse tipo de igreja que a gente tem hoje já está morta, apenas ainda não foi sepultada, mas a revolução de Elias fará com que estas igrejas que em tempos passados estavam mortas explodam com o fogo de Deus, enquanto aqueles que rejeitarem a evolução definharão, morrerão e desaparecerão. O tsunami ou ressuscitará a igreja ou a sepultará de vez. Então, para ele é um poder que vai emergir da igreja e que vai alcançar a sociedade. E aí ele vai colocar algumas coisas que vão organizando o que é esse levante, o que é essa revolução que ele está chamando. E aí ele vai dizer assim: a revolução de Elias fará um show aberto para mostrar a superioridade de Deus sobre Baal, como foi o confronto no Monte Carmelo. Então ele vai dizer que, e aí ele está dizendo de uma festa que existia nos Estados Unidos, inclusive, a festa de Mardi Gras, em New Orleans, que para ele é um culto a Baal e que expôs a cidade a essa grande devastação. Tá, mas como essa revolução vai se dar então na prática? Na prática, essa revolução se dá com cristãos ocupando as 7 montanhas de influência. Não é uma coisa que vem apenas da igreja. Então como é que você levanta a partir da igreja cristãos que vão ocupar as esferas de influência da sociedade, para, dominando essas esferas, a gente dominar a sociedade e dominar aquela cultura. Então, por exemplo, a esfera da mídia, ele vai dizer o seguinte, que a mídia, para o nosso objetivo, se refere aos meios de comunicação que relatam e estabelecem as notícias. Como dominar essa esfera? Cristãos precisam se posicionar para serem levantados nas faculdades de jornalismo, para mudar as filosofias dos jornais ou fazer com que os jornais passem a funcionar de acordo com os princípios de Deus. Emissoras como CNN e Fox podem ser influenciadas espiritualmente ou substituídas por alternativas que o Senhor trará. Perceba isso, gente. Cristãos precisam ir para as faculdades, cristãos precisam se formar em jornalismo, em filosofia, para, a partir da sua formação, trazer novas ou mudar as emissoras de notícias que já existem. Na mídia do governo, o que é para ele a montanha do governo? Para o nosso objetivo, consideramos como governo as instituições políticas que controlam a nação. Elas administram a justiça e a moral em vários níveis. Como dominar? Podemos erroneamente nos tornar obcecados em trocar a pessoa física que está no poder, sem entender que, se a montanha não estiver simultaneamente protegida espiritualmente, a pessoa que vier a substituir a que saiu sucumbirá às influências malignas que prevalecem sobre aquela área da montanha. Foi exatamente isso que aconteceu com a Suprema Corte dos Estados Unidos, quando os presidentes republicanos indicaram conservadores que, inexplicavelmente, passaram a votar em prol dos liberais. Eles foram condicionados pelas potestades que agiam sobre Washington e que não haviam sido destituídas. Olha como é doido isso, porque o governo de Deus está associado aqui para eles à política de direita. Então não existe aqui um governo que... O governo de Deus aqui para eles é uma política de direita. E não adianta trocar o presidente, não adianta trocar os nomes, precisa trocar a lógica, precisa proteger espiritualmente para que a influência liberal ou influência de esquerda não atinja aquilo. Porque eles estão dizendo, os presidentes conservadores elegeram uma Suprema Corte.
conservadora que votou de maneira liberal, ou seja, votou de maneira com que eles não concordam. Então vamos seguir. Olha isso, importante. Ele está dizendo assim, como identificar se esse governo que está sob a sua nação é ou não um governo influenciado, ou não um governo dominado por cristãos. Primeira característica, trabalhando para destruir Israel, ou seja, é um governo que não vai concordar com Israel e sua política. Segundo, trabalhando para destruir a próxima geração. Isso significa aborto, isso significa guerra, isso significa praga. Então ele está dizendo que está trabalhando para contaminar a mente da próxima geração. 3. Trabalhando para destruir os cristãos. 4. Trabalhando para anular a mulher ou liberar as Jezabéis. Aqui ele está falando sobre o feminismo. Então, ele está dizendo que o feminismo é uma tática de anular a mulher ou então liberar Jezabéis, que é esse espírito de prostituição. 5. Perverter os padrões sexuais, ou seja, homossexualidade e adultério. Uma sociedade que normaliza a homossexualidade, que normaliza o adultério. Então perceba o quanto isso aqui tem a ver com uma pauta política. Isso é muito importante para a gente entender a teologia do domínio. Por mais que ela venha com citações da Bíblia, tem muito a ver, ela anda de mão dada com uma pauta política fundamentalista de extrema direita. Isso é nos Estados Unidos, isso é no Brasil. Os exponenciais da teologia da influência no Brasil, hoje, andam de mão dada com a extrema-direita brasileira. Porque para eles não existe diferenciação entre o governo das montanhas cristão e o governo das montanhas de direita. É uma coisa só. Não existe para eles uma possibilidade de um governo cristão que não seja de direita. Mas vamos seguir. Educação. Educação é o conhecimento ou habilidade obtida, desenvolvida através de processos de aprendizagem. Isso é o que ele define como educação. Como dominar essa montanha? Os professores precisam ser dotados do poder do Espírito Santo, pois se eles se oporão aos professores comprovadamente seculares, como igreja precisamos mais desses professores no sistema educacional do que na igreja. Mas não é suficiente ter professores espiritualmente dotados. Precisa haver uma reforma no sistema de certificação e currículo. Perceba como isso é perigosíssimo, gente. Eles estão dizendo, a gente precisa de professores dentro de sala de aula, mas a gente também precisa de gente pensando e modelando o currículo para que a escola seja um espaço de formação para o cristianismo ou para o fundamentalismo, porque isso é fundamentalismo. Vamos seguir aqui. Economia. O que é economia? A definição que encontramos na internet para economia é um sistema de produção e distribuição de consumo. Ele vai colocar isso como economia. Como dominar? Eu creio que tenho tanto uma percepção bíblica, como também algumas histórias pessoais que podem trazer luz ao papel do ministério profético na conquista dessa montanha. O princípio bíblico está em 2 Crônicas 20:20. A palavra prosperará é a mesma palavra em hebraico usada para descrever José como um homem próspero em Gênesis 39:2. Temos a tendência de espiritualizar essa palavra, mas ela implica em riquezas. Portanto, de acordo com a declaração de Josafá, a chave para a prosperidade está no papel dos profetas. Então, existe também aqui uma economia que dá as mãos para o acúmulo de riqueza, que dá a mão para uma teologia da prosperidade, que vai dizer que aquele que governa precisa ser uma pessoa próspera, precisa ser uma pessoa rica, precisa ser uma pessoa que vai, inclusive, profetizar o seu próprio enriquecimento. Bom, vamos para mais uma montanha, religião. Como ele vai definir religião? Aprendemos muito a respeito de religião em contextos negativos, como aqueles que são rituais e não reais. Mas existe uma religião que é boa, pura e imaculada. Beleza, até aí eu concordo com ele. Mas vamos lá, como dominar? O espírito religioso é ciente do papel que Jerusalém tem nos últimos dias. E é por isso que é zeloso em suas tentativas de impedir os cumprimentos das profecias. Suas garras precisam e devem ser removidas da cidade. Quando isso acontecer, haverá um efeito propagador pelo mundo todo. Nós sabemos que foi ali que Jesus chorou e literalmente derramou seu sangue. Um grande número de passagens bíblicas fala a respeito do destino tremendo de Jerusalém. Então, o que é isso? Ele está dizendo assim, que quem controla hoje o espírito, quem controla hoje a montanha da religião,
é um espírito religioso, é um demônio que é designado para roubar a adoração de Deus. E que para destronar esse demônio passa por Jerusalém. E é por isso que todo aquele que trabalha para a destruição de Israel e do Estado de Israel é contra Jerusalém e é contra o processo de salvação que virá de Jerusalém. É por isso que tem um apego muito grande, é por isso que tem uma proteção muito grande ao Estado de Israel. E aí eles ignoram completamente todos os genocídios gerados por Israel no mundo. Bom, artes e entretenimento. A montanha da celebração que engloba artes, músicas, esportes, moda, entretenimento e qualquer outra coisa que celebre e desfrute a vida. Perceba como eles vão ocupando todos aqueles pilares da cultura, da economia, da religião. Bom, ele vai dizer que quem senta nesse trono é um espírito de Jezabel. E como dominar é fazer dele o alvo principal da revolução de Elias. Conquistar essa montanha que está liberando uma cultura pop decadente e maligna. Deus liberará o tsunami da revolução de Elias sobre essa montanha. E quando ela for tomada, todas as formas de entretenimento e celebração profetizarão Deus. Então pensa isso, eles estão olhando para todas as artes dizendo assim: quando isso for tomado, tudo isso vai glorificar a Deus, tudo isso vai adorar a Deus, ou tudo isso vai ser gospel. Família. Então ele vai dizer, como todo crente, que a família é uma instituição criada por Deus. Sem o plano de Deus de moralidade para os humanos, nós digressionamos para as qualidades de animais e subanimais. Família é a imoralidade, é o próprio filamento de ordem para a sociedade. Família e moralidade são aquilo que faz da gente não animal. Qual é a diferença de nós para os animais? Para o John Ellow, é que nós temos família e moralidade, de animais não. Ele vai dizer que quem domina essa montanha é Baal. E aí ele vai colocar como cristão então deve dominar. Então Baal é o principado da montanha da família. Seus demônios na entrada são os jebuseus da rejeição, o aborto, a homossexualidade, são formas de adoração que fortalecem a Baal. Seu objetivo é a desintegração da família. E que ele sabe, em tempo, desintegrará a sociedade. Então Baal sabe que desintegrando a família, desintegra a sociedade. Nos últimos dias, a montanha da casa do Senhor o destronará, e nós estamos nesses dias. Então ele vai dizer que nós, como igreja, precisamos destronar Baal, e destronar Baal significa uma política contra a homossexualidade, uma política contra o aborto. Você não vê aqui a citação de violência contra a mulher, você não vê aqui o abandono paterno, você não vê aqui nenhuma citação sobre famílias disfuncionais, sobre uma crise de gênero, sobre homens que não participam das suas dinâmicas familiares, que se ausentam do cuidado dos filhos. Não, você não tem nada disso. Qual é o problema da família? Homossexualidade e aborto. E aí ele vai dizer algo bizarro, que com a revolução de Elias, os homossexuais voltarão em massa para a igreja e se submeterão a orações especiais de restauração, quando a palavra declara que a cura sexual completa está realmente disponível na casa de Deus. Isso não tem lugar nenhum da Bíblia, mas é o que ele está dizendo. Então, e o que isso significa no Brasil hoje? Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque pensar a teologia do domínio é pensar movimentos no Brasil hoje que conversam com a adolescência, que conversam com a juventude, que tem ganhado expressão e tamanho. No Brasil hoje, a teologia do domínio chega como um forte exponencial. A gente tem diversas igrejas pregando a teologia do domínio e influenciando seus jovens a pensarem dessa maneira. Então a gente precisa tomar cuidado, porque isso é um projeto de poder. A teologia do domínio não é um projeto de evangelização, é um projeto fundamentalista de poder. É dominar a sociedade, para dominando a sociedade influenciar o jeito dela funcionar. E influenciando o jeito dela funcionar, fazer dela cristão. Isso muito me lembra a série O Conto de Aia. Se você não assistiu, indico que você assista, porque ali a gente tem a teologia do domínio no seu ápice, na sua concretização, na sua realização plena. Mulheres sendo submetidas à violência, homens
tomando o poder e as decisões, e no final dizendo que isso tem a ver com um Deus, mas isso é um Deus que eles criaram, projetaram o seu próprio poder, o seu próprio desejo, a sua própria sede de poder, a sua própria sede de governo, e estão dizendo que isso tem a ver com o Evangelho de Jesus, mas isso não tem a ver com o Evangelho de Jesus. Então fique muito atento com isso. Se você participa de uma igreja que tem alguma característica como essa, acenda um sinal de alerta. Se sua igreja é declaradamente uma igreja da teologia da influência, eu indico que você repense o seu estar nessa igreja, porque você está participando de um projeto colonizador de domínio e não um projeto comunitário de Jesus. Esse é o vídeo de hoje, um vídeo denso, um vídeo complexo, mas me segue para mais conteúdos como esse. Em breve a gente volta para comentar um pouco mais sobre isso, falar um pouco mais sobre alguns exponenciais no Brasil hoje dessa teologia do domínio. Mas é isso. Que você fique com Deus e que Deus nos faça atento a todos esses movimentos que buscam nos afastar do projeto comunitário dele e nos levar para um projeto político partidário de poder. É isso. Até mais.